que está acontecendo aqui? Elias, ele foi um homem levantado por Deus para confrontar os pecados da nação de Israel, num momento em que eles viviam um apogeu da apostasia, porque o povo havia virado devoto de Baal. Eles acreditavam que Baal era o deus da chuva, o Deus da fertilidade. Então Deus vai levantar o profeta Elias, e Elias quer dizer Yahvé é Deus, e a missão dele era justamente provar que Deus verdadeiro só existe um. E então ele vai adiante do rei Acabe, e ele vai liberar uma palavra profética, dizendo que não haveria chuva até que ele voltasse à presença do rei Acabe, e durante o período de 3 anos e alguns meses não vai chover, vai haver um período de estiagem, de seca. Deus ele vai cuidar de Elias, vai sustentar Elias, Deus ele vai livrar Elias dos ataques de Jezabel, e neste período de 3 anos e 6 meses aproximadamente, Elias vai viver muitas e boas experiências com Deus. No capítulo 18 acontece aquele desafio no Carmelo, onde Deus ele responde enviando fogo no altar, e a nação, impressionada com aquilo que havia acontecido, eles vão começar a dizer que só o Senhor é Deus. E para Elias, a sua missão estava cumprida. Elias ele passou a viver a expectativa de que o rei Acabe e a rainha Jezabel estavam convencidos de que Baal não é Deus coisa nenhuma, e ele acreditou que toda a nação iria se converter e que iriam recebê-lo no palácio, e concordando com ele. Porém não é isso que acontece. A Jezabel mandou um mensageiro a Elias, dizendo que iria arrancar a cabeça dele, e quando Elias ouviu aquilo, ele ficou abalado, triste, desencorajado. Então ele caminha o dia inteiro em direção a um deserto, e em seu ânimo ele vai pedir a morte. Para Elias aquilo foi um basta. Depois de ter vivido aquela expectativa não correspondida, Elias achou que era melhor parar por ali. Eu pedi para você abrir no primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Nós vamos fazer a leitura a partir do 2, tá bom? A partir do verso 2. Está escrito assim: Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que, vendo ele, se levantou, e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Versículo de número 7. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Amém? Perceba de imediato, a intenção de Elias é parar, desistir, desencorajado, desanimado, frustrado, desmotivado. Elias vai dizer: Senhor, para mim já deu, já basta, eu não sou melhor do que os meus pais, eu não tenho como ir adiante. Mas a intenção de Deus é outra. Deus vai dizer: não, Elias, come e bebe
porque muito comprido te será o caminho. Então, às vezes, Deus contraria os nossos planos. Quando a gente acha que, quando nós achamos que estamos no limite, no fim, usamos todos os nossos recursos, toda a nossa energia, todos os nossos esforços, e chegamos ao ponto de dizer: Senhor, daqui para lá não dá mais para ir, eu não tenho condições de ir adiante. Aí vem Deus e diz: não, você pensa que você vai parar? Não, você não vai parar. Pode se alimentar, porque a caminhada é longa. Pode se alimentar, que tem muita coisa para acontecer. Curva a sua cabeça, feche os olhos, por favor. Pai Santo, nós te louvamos mais uma vez, rendemos-lhes graças, porque Tu és santo, Tu és Deus, Tu és o Todo-Poderoso, e mais uma vez, pela Tua bondade e misericórdia, nos trouxe até aqui neste lugar, para em Teu nome nos reunirmos, ó Deus, a fim de lhe prestarmos as homenagens, prestarmos culto. E esse é o momento de ouvirmos a Tua voz, Pai, de ouvirmos a Tua palavra. Por isso, que o Teu Espírito Santo assuma a direção deste trabalho e fale, meu Deus, ao coração do Teu servo e da Tua serva. Fale também com aquelas pessoas que nos assistem através das redes sociais. E onde esta palavra chegar, que o Teu Espírito Santo conclua a boa obra que o Senhor iniciou, para a glória e louvor do Teu santo nome. Em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Pode sentar no seu lugar, por favor. Elias quer dizer: o Senhor é Deus. E Elias, ele foi o profeta levantado por Deus no momento em que Israel vivia o ápice da sua apostasia, um dos momentos mais críticos da sua história. E isso porque o rei de Israel era Acabe, que já era um homem com um coração mau, que fazia o que era mal aos olhos do Senhor. E Acabe, ele vai se casar com a filha do rei dos Sidônios, um homem chamado Etbaal. Ele deu a sua filha em casamento ao rei Acabe, e esta filha se chamava Jezabel. A Jezabel, ela recebeu este nome porque o seu pai Etbaal, por ser devoto de Baal, o deus Bel, então, em homenagem à sua divindade, ele nomeia, ele batiza a sua filha, dando a ela o nome de Jezabel. E a Jezabel, ela vai influenciar Israel a se render à sua divindade. Por causa da influência de Jezabel e do rei Acabe, Israel vai violar um dos principais mandamentos da lei. Deus havia dito no Êxodo, capítulo de número 20, do versículo 1 ao 4, que eles não deveriam se prostrar a outros deuses. Eles não poderiam fazer petições a imagens de escultura, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não precisa de uma representação, de uma estátua, de uma imagem. E antes de eles entrarem na terra, Deus havia deixado bem claro que quando eles tomassem posse da terra e experimentassem da sua novidade, eles não poderiam endurecer o coração a ponto de esquecer do Deus que os tirou da terra da escravidão. Eu quero que você vá comigo para o livro de Deuteronômio, capítulo de número 11, porque entenda, Baal, para o Etbaal, para o rei Acabe, para Jezabel, e também para os israelitas, era o Deus da fertilidade. Baal era o Deus da chuva. Eles acreditavam que era o Deus Baal que regava a terra, que fazia a terra produzir os alimentos. E Deus havia feito com o povo uma aliança. Eu quero ler com você Deuteronômio capítulo 11, a partir do versículo 13, está escrito assim: e será que
se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus, e de o servir de todo o seu coração e de toda a sua alma, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã, que é a chuva de época, a chuva de outono, e a serôdia, a chuva fora de época. É bem fácil de entender isso. Você sabe que São Paulo é conhecido como a terra da garoa, e normalmente no mês de janeiro chove bastante, é assim ou não é? Então essa seria a chuva temporã, a chuva de época. E a chuva serôdia é aquela chuva que vem repentinamente. Então o que Deus está dizendo? Se vocês me obedecerem, se vocês guardarem o meu mandamento, se vocês forem fiéis a mim, então eu vou enviar a chuva que vocês precisam, para regar a terra, para fazer com que os pastos sejam verdejantes, para fazer com que a terra produza o trigo, o cereal. Olha o versículo 14: então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhas o teu cereal, e o teu mosto, e o teu azeite, e darei erva no teu campo aos teus gados, e comerás, e fartar-te-ás. Diga glória a Deus. Qual é a garantia que Deus está dando a eles? Enquanto vocês forem fiéis, enquanto vocês andarem em obediência, enquanto vocês guardarem diligentemente o que eu vos ordeno, então podem ficar tranquilos, porque haverá fartura de alimentos. Podem ficar tranquilos, porque o gado será sempre gordo e saudável. Podem ficar tranquilos, porque eu vou enviar a chuva no tempo e fora de tempo. Aí Deus vai fazer um alerta. Olha o versículo de número 16: guardai-vos que o vosso coração não se engane, e vos desvieis e sirvais a outros deuses, e vos inclineis perante eles, e a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele os céus, e não haja água, e a terra não dê a sua novidade, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Olha o que Deus está dizendo: porém, guarda o coração de vocês, porque o dia em que vocês me desobedecerem, o dia em que vocês violarem os mandamentos, se vocês se inclinarem a outros deuses, se vocês corromperem o coração de vocês a outros deuses, então eu vou fechar o registro do céu, não vai ter chuva, a terra vai secar, e vocês vão perecer na terra que eu estou dando a vocês. Então, o que Deus está dizendo? Se vocês permanecerem fiéis, eu vou prosperá-los. Se vocês me desobedecerem, então não haverá chuva. E nos dias de Elias, a nação havia se corrompido. Eles diziam que Baal era o Deus da chuva, Baal era o Deus da fertilidade, era Baal que abençoava a terra, para que a terra produzisse o seu fruto. Então Deus vai cumprir o que ele havia dito. Deus vai levantar o profeta Elias, para que Elias fosse adiante do rei Acabe, para dizer que não haveria mais chuva em Israel. Deus queria mostrar para o rei Acabe, Deus queria mostrar para Jezabel, Deus queria mostrar para o povo quem é o Deus que faz a terra prosperar. Então Deus pensa, então já que eles pensam que é Baal que envia a chuva, já que eles dizem que é Baal que faz a terra produzir, então eu vou dar uma lição a eles. Elias, vai lá diante de Acabe e diz para ele que não vai chover até que você volte à sua presença. Vamos lá para o primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Versículo de número 1, está escrito assim: então
Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Ou seja, Elias vai lá e diz assim: rei, eu estou aqui cumprindo uma ordem do Deus de Israel. Enquanto eu não voltar aqui, não vai cair chuva e nem orvalho do céu. O rei Acabe, a princípio, ele não dá crédito àquilo que Elias diz, talvez imaginando que Elias fosse mais um dos tantos profetas que falavam em nome de Yahvé. O problema é que passou-se uma semana, passaram-se 2 semanas, 1 mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e a chuva não veio. E por causa da falta da chuva, a terra começa a secar. Vai haver um período de estiagem, de seca, de fome, de miséria. O gado vai definhar, emagrecer. Aquela terra que era farta, próspera e abençoada, vai se tornar uma terra estéril, uma terra seca, onde não dava para se plantar. Em pouco tempo, Israel vai viver um estado de miséria, pessoas vão morrer. E eu queria chamar a sua atenção, porque é exatamente neste período de crise que Elias vai viver as maiores experiências com Deus. Porque entenda, Deus levantou o profeta, Deus queria punir Israel, porém Elias estava servindo a Deus, Elias estava cumprindo uma ordem de Deus, e a palavra de Deus diz que há uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. E a ideia da minha mensagem é mostrar para você as experiências que Elias teve com Deus neste período. Se você observar o que está escrito no versículo 2, está escrito assim: depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado os corvos que ali te sustentem. Diga glória a Deus. Olha que coisa interessante. Elias, ele vai às águas do ribeiro de Querite, seguindo uma ordem dada por Deus, e ele vai beber por um período de tempo aquela água, e então os corvos vinham durante o dia e lhe traziam o alimento, e os corvos voltavam no período da tarde para trazer um alimento da tarde. Observe o versículo 5. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Olha que coisa linda. Elias não tinha um iFood, ele não tinha um Uber Eats, ele não tinha um aplicativo que ele pedia e a comida vinha. Hoje eu assisti uma reportagem e vi, não lembro qual foi o jornal, que existe um plano de uma empresa para fazer entrega de alimento por um drone, onde o drone voando, obviamente, leva a refeição ao cliente solicitante. Mas Deus já fazia isso há muito tempo, porque quando era de manhã, vinham os corvos, e aí você deve entender que Deus, ele mudou o instinto daquela ave, porque os corvos normalmente se alimentam de carnes podres, e os corvos pegavam pão, pegavam carne, e levavam durante o dia para o profeta, e quando chegava a tarde,
os corvos traziam pão e traziam carne novamente ao profeta. Olha que privilégio. Imaginou você com fome, de repente chega uma ave voando assim, ó. Aí esse pedaço de picanha foi Deus que mandou te dar. Hã? Olha como Deus vai prover o sustento do profeta. Olha o cuidado de Deus com aquele que decidiu obedecer a sua palavra. Enquanto a terra está seca, enquanto não chove em Israel, enquanto pessoas estão padecendo necessidades, Deus está mandando um alimento fresquinho ao profeta, porque você deve entender que a comida da tarde não chegava de manhã. O que era para a refeição do dia chegava de manhã. E a comida da tarde chegava fresquinha no período da tarde. E entenda, Deus agindo nos detalhes, a gente precisa aprender isso. Porque em Êxodo capítulo 16, no verso 4, quando Deus fala para Moisés acerca do pão que ele enviava do céu, Deus mandava Moisés colher a porção do dia, para se alimentar naquele dia, porque a provisão do dia seguinte, no dia seguinte estaria lá. Jesus, quando ele nos ensina a oração modelo, ele nos ensina a orar dizendo: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. O Salmo 68, no verso 19 diz: bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos cumula de benefícios. Por isso que vale a pena decidir viver de acordo com a vontade de Deus, por mais desafiadora que ela seja. Se você observar a sequência do texto, eu quero mostrar para você também, porque Elias comia o pão e a carne trazida pelos corvos, e bebia água do ribeiro, só que não chovia, então a água do ribeiro vai se secar. E quando isso acontece, Deus manda Elias ir a Sarepta de Sidom morar com uma viúva. Mas quando Elias chega na casa daquela viúva, ela era uma mulher pobre, e havia sido atingida, afetada por aquela estiagem. Porque, olha o que está escrito no versículo de número 9, está escrito assim: levanta-te, vai a Sarepta que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali uma viúva que te sustente. Aleluia. Primeiro ele fala, os corvos que te sustente. Agora ele diz, uma viúva que te sustente. O problema é que a viúva estava na miséria. O problema é que aquilo que a viúva tinha de ingredientes dava para fazer uma refeição para ela e para o seu filho, porque a expectativa dela era a morte. Olha como é que Deus trabalha. Ele não podia mandar Elias na casa de alguém que tinha recursos, de alguém que estava com a despensa cheia, mas não. Deus não fez assim. Por isso eu digo a você que a nossa fé é desafiadora. O Salmo 55, verso 22, está escrito assim, ó: lança os teus cuidados sobre o Senhor, e Ele te sustentará, nunca permitirá que um justo seja abalado. Salmo 37, no verso 25, Davi escreveu: eu fui moço, agora sou velho, eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Deus está mostrando para Elias que ele não depende da economia de um país para abençoar o seu servo. Deus está mostrando que ele não precisa que o Brasil esteja vivendo a melhor fase da sua história para colocar o pão na sua mesa. Nós ficamos praticamente 5 meses confinados, trancados dentro de casa, salvo algumas exceções de pessoas que iriam ao trabalho. Qual foi o dia que Deus deixou a sua mesa sem o pão? Elias decidiu viver de acordo com a vontade de Deus, e entende, isso é uma lição para todos nós. Deus está dando a Elias a garantia: Elias, faz o que eu estou pedindo para você, segue as minhas instruções, e o seu sustento quem cuida sou eu. Você lembra do sermão da montanha? Jesus, conhecendo a ansiedade do coração do homem,
Jesus, sabendo a inquietação de um pai de família, que sabe das suas responsabilidades, dos seus afazeres, em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, ele diz assim: olha, não andeis cuidadosos com coisa alguma, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. A vida de vocês é mais importante do que o mantimento, o corpo de vocês é mais importante do que as vestes. Olha para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, e nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Aí ele disse: qual de vós, com todos os seus esforços, com todos os seus cuidados, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto à vossa vestimenta, por que vocês andam preocupados? Olhem para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada ao forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Aí ele diz: não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos? O que beberemos? Ou o que vestiremos? Porque de todas essas coisas os gentios procuram. De certo o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas as coisas. Aí vem o segredo de Elias, versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então Elias, ele vai viver essa experiência com Deus. A viúva fazia um bolo, trazia, eles participavam de uma refeição, e Deus ia multiplicando a farinha e o azeite. Deus mostrando para Elias: Elias, quem cuida de você sou eu. Ó, pode a crise que for, pessoas estão desempregadas, tem empresários fechando as portas, o comércio está fechando, a crise, você liga a TV, notícia ruim aqui, notícia ruim ali, e as coisas parecem que vão se complicar, mas até hoje Deus não deixou faltar o pão na sua mesa. Até hoje Deus tem mostrado que está cuidando de você, como está cuidando de tudo que acontece ao nosso redor. Então Deus vai sustentar Elias. Elias vai ter essa maravilhosa experiência com Deus. Talvez não, tenho certeza. Deus nos sustenta. É Deus que coloca o pão na nossa mesa. É Deus que é o nosso provedor. Mas talvez ninguém viveu uma experiência tão miraculosa quanto a de Elias. E olha que coisa interessante vai acontecer. Elias está na casa daquela mulher, onde ele habita ali por cerca de 2 anos, e aí o filho dela adoece, e o estado de saúde dele se agrava, até que ele veio a óbito. E então aquela mulher vai até Elias, e vai dizer a ele, eu quero que você acompanhe comigo a leitura do texto, versículo de número 17, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo de número 17, está escrito assim: e depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nem um fôlego ficou, ou seja, o menino morreu. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade, matares meu filho? E ele disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro o afligiste, matando seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. Então Elias pega um menino morto, leva até um quarto, ele se deita sobre o menino, e ele vai clamar a Deus: Senhor, o Senhor precisa fazer alguma coisa, faça com que a alma do menino volte para ele,
Senhor, eu vim até esta casa para me hospedar segundo a sua palavra. Eu estou andando em concordância com a tua vontade. Foi o Senhor que pediu para que eu viesse aqui. E então Elias, ele vai clamar, suplicar, pedir a Deus. A palavra diz em Tiago 5,16 que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quantas vezes Deus já não te respondeu? Quantas vezes você não pediu e Deus te atendeu? Quantas vezes você viveu um caos e depois que você orou, Deus transformou aquela tempestade numa grande bonança? Quantas vezes você orou pedindo um socorro imediato e Deus te atendeu? Olha o que vai acontecer, versículo 22. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Diga glória a Deus. Provavelmente aqui ninguém viveu isso, de orar por alguém que está morto e a pessoa voltar à vida. Olha o privilégio que Deus deu a Elias. Ele fez uma oração, suplicou a Deus, pediu a ajuda de Deus, e Deus fez ele viver essa experiência milagrosa. Deus atendeu a sua petição, e o menino que estava morto voltou à vida, e Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e deu à sua mãe, e disse a Elias: vês aí, o teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Quer dizer que, olha que coisa linda, o menino morre, Elias ora, e Deus ressuscita o menino. E naquela época, Elias era o homem mais procurado de Israel. Para o rei Acabe, Elias, ele era o perturbador. O rei Acabe responsabiliza Elias por aquela estiagem. O rei Acabe manda procurar Elias em todas as regiões adjacentes a Israel. E muitos dos profetas que falavam em nome de Yahvé estavam sendo mortos. Porque tanto o rei Acabe quanto a rainha Jezabel, eles não suportavam profetas que falavam contra as práticas pecaminosas deles. E é exatamente nesse período de perseguição, é exatamente nesse período onde muitos dos profetas estavam sendo mortos, que Deus vai livrar Elias de todos os ataques. Eu quero ler com você aqui no capítulo 18, versículo de número 2, está escrito assim: e foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor. Quer dizer que o prazer de Jezabel era destruir os profetas do Senhor, porque ela se sentia ofendida quando um profeta confrontava suas práticas pecaminosas. E eu quero dizer para você que enquanto os profetas que falavam em nome do Senhor estavam sendo destruídos, Deus estava protegendo Elias. Deus estava guardando Elias. Deus não deixou nenhum mal chegar até Elias. Deus não permitiu que Elias fosse encontrado. Salmo 68, no verso 20 diz: o nosso Deus é o Deus da salvação, e a Ele pertencem os livramentos da morte. O Salmo 34, no verso 7 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra. Nós estamos vivendo um período de tempo em que é comum morrer, em que todos os dias mais de 1.000 pessoas morrem na nossa nação. Mais de 100.000 pessoas morreram nos últimos meses. E olha onde é que você está. Olha como Deus te guardou. Olha como Deus te protegeu. Mesmo muitas vezes nós sendo negligentes, porque a verdade seja dita,
nos últimos dias, nós baixamos a guarda. Às vezes nós saímos de casa sem a máscara, às vezes não usamos o álcool. No começo da pandemia, nós chegávamos em casa e tirávamos o tênis, tirava a roupa. Agora não, a gente chega, senta no sofá, não é? E às vezes nem troca de roupa, e Deus está guardando o tempo todo. Deus poderia ter permitido que você fosse infectado, mas não permitiu. E se permitiu, Ele não permitiu que você perdesse a vida, porque é Deus que nos guarda, é Deus que nos protege, não é? É Deus que cuida de nós, assim como Deus cuidou de Elias o tempo todo. Foi Deus que mandou Elias ir diante de Acabe. E aí, a Bíblia diz em João 13:7, Jesus falou: olha, o que eu faço, não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Então às vezes Deus nos coloca no meio de uma crise, Deus nos coloca no meio de um aperto, Deus nos coloca em caminhos estreitos, em lugares apertados e difíceis, justamente para manifestar o poder que age em nosso favor. Agora, a experiência mais conhecida envolvendo o profeta Elias acontece justamente quando ele está diante do rei Acabe, e ele vai propor um desafio, porque a missão de Elias era despertar a nação para um avivamento, era mostrar para as pessoas que eles estavam vivendo uma fé equivocada, e que eles haviam violado o mandamento de Deus, e por causa disso que a terra estava seca, por causa disso que não chovia. Então Elias vai propor um desafio. Ele vai mandar chamar os profetas de Baal. Eu quero ler com você o capítulo 18, no versículo de número 17, está escrito assim: e sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: és tu perturbador de Israel? Então disse Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes aos Baalins. Então Elias está dizendo ao rei: não, rei, eu não sou perturbador de Israel. Tudo o que está acontecendo na nação é consequência da apostasia do povo. Vocês estão sofrendo por causa das vossas más obras. Vocês estão servindo aos astarotes, vocês estão servindo a Baal. Versículo 19: agora pois envia, ajunta a mim todo Israel no monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no monte Carmelo. Agora presta atenção nesse detalhe. Eu não ia pregar essas coisas, eu ia pregar Ezequiel 33, que fala sobre o atalaia de Deus. E qual é a missão do atalaia? O atalaia, ele fica numa posição, num lugar alto, e ele é o homem que tem que vigiar, porque se ele observar a aproximação dos inimigos, ele tem que avisar o povo, para que o povo se arme contra os inimigos. E todo profeta de Deus, ele é um atalaia. O profeta de Deus é o cara levantado por Deus para alertar a nação. O profeta não é aquele que fala aquilo que as pessoas gostam de ouvir. As pessoas gostam de profetas que digam: você é bom, você vai vencer, a vitória já é sua. As pessoas gostam de profetas que falam do agrado do seu coração, e essa é a característica de Jezabel. É por isso que ela tinha profetas que falavam em nome de Baal e de Azerá, que é Astarote. Só que quando Elias está diante da nação falando, olha o que está escrito no verso 21. Então Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, e se Baal, segue-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Então Elias vai dizer: olha, até quando vocês vão ficar divididos entre Yahvé e Baal?
Até quando vocês vão acreditar no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e no Deus dos Sidônios? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar divididos? Tiago 1,8 diz: o homem com o coração dividido é inconstante em todos os seus caminhos. E qual é a ideia de Elias? Propor um desafio. Ele vai mandar pegar 2 bezerros, e os profetas de Baal vão colocar o bezerro no altar e preparar todo o ambiente para fazer uma oferta de sacrifício. Mas ele diz: não coloque fogo no animal, e eu vou fazer o mesmo. E aí vocês vão orar ao Deus Baal, e eu vou orar a Yahvé, o Deus invisível. E o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Aí o povo vai dizer: é boa essa palavra. Eu quero ler isso com você, tá? Versículo de número 22, está escrito assim: então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros e o dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro e o porei sobre a lenha e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder para o fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa essa palavra. Um desafio foi aceito. Então, de um lado, os 450 profetas de Baal vão pegar um bezerro, vão cortá-lo em pedaços, vão colocá-lo em cima do altar. Enquanto isso, Elias faz o mesmo. E primeiramente, os profetas de Baal, eles vão começar a invocar o nome do seu Deus. Eles vão começar a clamar por Baal. Eles vão começar no início da manhã, e eles vão até o meio-dia. Eles vão ficar praticamente 6 horas clamando: Baal, responde-nos, Baal. Baal, nós clamamos pela manifestação do teu poder. Baal, só precisa responder enviando fogo do céu. E as horas foram se passando, e eles foram ficando cansados, e aí eles começaram a dançar, pular, a cantar, e eles vão cortar o corpo, eles vão se retalhar, e eles clamam e clamam, e nada de Baal responder. E aí Elias vai até zombar deles, vai dizer: olha, clame um pouco mais, porque Baal é um Deus, pode ser que ele esteja ocupado com outras coisas, mas eles clamaram, e foi ficando aquela coisa constrangedora, e clamaram, e nada de respostas. Baal não respondeu. Olha o que está escrito no versículo 29. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Ou seja, aquele Deus mentiroso, aquele Deus feito por mãos humanas, que ficou praticamente 6 horas sendo venerado, aquele Deus que foi cultuado pelos idólatras, não respondeu. Não houve um sinal sequer. E então que Elias vai fazer a sua parte. Elias, ele vai preparar o altar, ele vai colocar o animal. E eu quero mostrar para você, por isso que eu digo que essa é a maior de todas as experiências de Elias, porque ele está diante de 450 profetas de Baal, ele está diante de toda a nação de Israel. Elias quer dizer: Yahvé é Deus. E eu comecei a mensagem mostrando que a missão de Elias era mostrar que Deus verdadeiramente só existe um. Então eu quero ler com você a oração que Elias vai fazer, simples, direta e objetiva. Versículo 36. Sucedeu, pois, que oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me,
para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizestes tornar o coração para trás. A oração de Elias acaba aqui. Ele não precisou orar 6 horas, ele não precisou retalhar o corpo, ele não precisou dançar, ele não precisou pular e ficar gritando por horas e horas e horas, não. Elias, ele faz uma oração simples, direta e objetiva. Quando Elias terminou de orar, olha o que vai acontecer no versículo 38, que coisa linda. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias, ele olha para a nação, e aqueles que contemplaram este milagre, este sinal vindo de Deus, e ele percebe que as massas e as multidões entenderam que Deus verdadeiramente só existe um. Que Deus que faz a terra produzir só existe um. Um Deus que faz um morto ressuscitar só existe um. Um Deus que sustenta o povo de maneira miraculosa só existe um. E a partir de então, Elias passa a viver uma expectativa, porque afinal de contas, foi provado através desse desafio, que só o Senhor é Deus. Qual é a expectativa de Elias a partir de então? Bom, agora o rei Acabe e a rainha Jezabel vão entender que esse negócio de Baal não está com nada. Agora eles entenderam que o Deus que respondeu com fogo é o Deus verdadeiro. Elias criou uma expectativa de que as pessoas iriam se converter. Então ele vai para Jezreel e fica às portas do palácio do rei, esperando ser chamado e ser recebido por Jezabel. Elias imaginou que ela iria dizer: olha, Elias, muito obrigado, viu, porque você é uma bênção. Olha, ficou provado realmente, Deus verdadeiro só existe um. Agora sim nós acreditamos naquilo que os profetas falavam. Olha, graças a Deus estamos libertos. Essa era a expectativa de Elias. Mas não foi isso que aconteceu. A Jezabel, ao saber que Elias havia matado os seus profetas, ela manda um mensageiro a Elias dizer o seguinte: vai comigo para o capítulo 19. Versículo de número 1, está escrito assim: e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Ao invés de Jezabel se converter, correspondendo às expectativas de Elias, o que ela faz? Vai lá e fala para ele que eu vou matar ele assim como ele matou os profetas. Eu quero morrer se amanhã a essa hora ele não estiver morto. Então o mensageiro chega a Elias, trazendo a notícia, e aquilo para Elias vai ser uma frustração, uma decepção, um balde de água fria. Elias, ele vai perder todo o seu ânimo, toda a sua motivação. Elias, ele vai perder toda a sua coragem, ao ponto de caminhar o dia todo em direção ao deserto, deitar-se debaixo de um arbusto, de um zimbro, e dizer: Senhor, já basta, eu cansei, eu não quero mais, eu falhei na minha missão, eu não sou melhor do que os meus pais. Presta atenção nesse detalhe. Elias, ele adquire complexos. Elias, ele se sente um fracasso. Elias, ele acha que ele falhou na sua missão, e tudo porque as coisas não aconteceram como ele esperava. Acompanhe comigo a leitura do texto a partir do versículo 2, está escrito assim, versículo 3: o que vendo ele
se levantou e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto o caminho de um dia, e veio e se assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Baixa estima, complexo de inferioridade. E aí eu queria chamar a sua atenção para o seguinte: Elias, ele foi sustentado por Deus de maneira miraculosa, através dos corvos e através da multiplicação da farinha e do azeite. Quando Elias orou, Deus devolveu a alma a um corpo que já não tinha vida. Deus, durante 3 anos e meio, protegeu Elias de todos os ataques de Jezabel. E quando Elias desafiou 450 profetas de Baal, Deus honrou a fé de Elias, respondendo com fogo vindo do Senhor. Só que agora, com a sua expectativa não correspondida, agora sendo ameaçado por uma mulher na qual Deus o protegeu por tanto tempo, Elias, ele sente vontade de parar. Elias, ele sente a vontade de desistir. Elias, ele se sente inferior aos seus pais. Elias, ele perde o ânimo, ele fala: Senhor, eu perdi o gosto pela vida, eu não quero mais viver assim, eu não quero mais ser profeta. Ele ficou desanimado, e aí a gente já pode começar a aprender algumas coisas. Meu irmão, quantas experiências você já não teve com Deus durante a sua vida? Quantas vezes Deus mostrou para você que é Ele que coloca o pão na sua mesa, é Ele que tem cuidado da sua família? Quantas vezes você não orou e Deus respondeu, revertendo situações que já haviam fugido ao seu controle? Quantas vezes você se viu em perigo, você se sentiu ameaçado, com medo, inseguro, e no final Deus te guardou e te livrou de todos os males? Quantas foram as orações que você fez e Deus mostrou através de sinais que você sabe quais foram, que Ele é Deus na tua vida? E aí de repente, por causa de uma expectativa não correspondida, de repente por causa de uma fase, de um momento, por causa de um conflito, de um atrito, por causa de uma questão mal resolvida, a sua vontade, a sua intenção é dar um basta. Senhor, para mim já deu. Senhor, eu parei aqui, eu não vou mais insistir neste casamento. Senhor, eu não vou mais lutar por este filho. Senhor, eu não quero mais tentar, não quero mais tentar nesta situação. E talvez você chegou a viver um dia de Elias, decidiu buscar a solidão do deserto, preferiu se isolar, e por ter perdido o ânimo, passou a ter desgosto pela vida. Elias, em seu ânimo, ele perde a morte. Ele queria parar, ele queria dar um basta. Ele achou que não valia mais a pena continuar. Aí Deus viu tudo isso. E aí você precisa entender que em Isaías capítulo 55, no verso 8, Deus diz assim: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. A Bíblia diz em Provérbios 16:1 que do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da boca. Enquanto Elias pedia a morte, enquanto Elias perdeu o ânimo, enquanto Elias queria parar, Deus vai mandar anjos trazer alimento para ele. Deus vai enviar, eu quero ler com você o que está escrito no versículo de número 5. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come.
E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Ou seja, Deus olhou para Elias e viu que o estado dele era crítico. Elias desanimou. Elias pensa que é o fim da linha. Elias perdeu as esperanças. Elias acha que não dá mais para ir adiante. Ô anjo, desce lá. Eu quero que você dê um pão para ele se alimentar e dê água para que ele beba. Talvez, escute isso, você está vivendo um período mais caótico da sua existência. Talvez você chegou numa situação que parece que não vai ter o dia de amanhã. Parece que a solução para você é realmente pedir para Deus te recolher. Em Jeremias capítulo 15, versículo 16, está escrito assim: e achando-me as tuas palavras, logo as comi, e elas foram a alegria para o meu coração. O Salmo de número 119, no verso 116, está escrito assim: sustenta-me conforme a tua palavra, para que eu viva, e não me deixes envergonhados na minha esperança. Jesus diz que o homem não vive só do pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus enviou um anjo até o seu profeta frustrado, angustiado, desanimado, para levar o alimento que ele necessitava para seguir em frente. Deus me colocou como um mensageiro neste lugar, para dizer para você que ainda que a sua vontade é desistir, parar, desanimar, se entregar ao pecado, Deus enviou esta palavra para te alimentar. Deus enviou esta palavra para dizer: come desta palavra, beba desta água, porque não chegou a hora de parar. E você deve entender, se Deus levantou, se Deus escolheu, se Deus deu ordem, se Deus deu a missão, nós não temos o direito de interromper aquilo que Deus iniciou. Não cabia a Elias parar. Não cabe a mim e a você abandonar o ofício que Deus nos deu, a missão que Deus nos deu. A intenção de Elias era colocar um basta. A intenção de Elias era parar por ali, tanto que Elias come, Elias bebe, e ele volta a deitar. Ele volta a dormir. Irmãos, entenda, às vezes nós ficamos abatidos. Às vezes a nossa esperança se esgota. Às vezes parece que não há mais recursos. Tem hora que Deus nos leva aos becos sem saída. Às vezes a sensação que temos que o melhor a fazer é deixar para lá, que não tem jeito, que o melhor a fazer é fugir da situação, é tratar o assunto como um caso sem solução, um caso encerrado. E aí Deus muitas vezes vem com a sua palavra e revigora as nossas forças, e restaura o nosso ânimo. Lembra de Isaías capítulo 40, versículo de número 28? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa e nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem vigor algum. Aí ele diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Talvez Deus trouxe você aqui para dizer: olha, eu penso diferente de você. Talvez você se tornou impaciente. Talvez por causa do tempo você se cansou. Talvez por causa dos últimos acontecimentos você não tem mais expectativa de melhoras. Mas aí Deus diz para você: se alimenta dessa palavra, beba desta água. Jesus disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. E ele disse isso do Espírito Santo. Quem tem sede, vem a mim e beba, diz o Senhor. Deus vai alimentar o profeta. Enquanto ele pensava em parar pelo desânimo, pelo cansaço, olha o verso 7, está escrito assim: e o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Para Elias era o fim, para Deus era o começo.
Para Elias era o limite, para Deus tinha um caminho longo pela frente. E aí deixa eu dizer uma coisa para você, não sei qual é a fase da sua vida, não sei qual é a área, e muito menos o que tem acontecido, mas entenda, enquanto você tiver vida na terra, você vai ter grandes desafios pela frente. Vai ter dia que vai dar vontade de ficar sozinho, vai ter dia que o ânimo vai embora, vai ter dia que o cansaço, o medo, vai ameaçar paralisar as nossas forças. Mas sempre quando você achar que não vou mais na igreja, não vou mais lutar pela restauração, não vou mais orar pela minha saúde, não vou mais insistir nesse filho, sempre Deus vai dizer: ah é? Então coma dessa palavra, beba dessa água, porque o meu pensamento não é igual ao seu pensamento. Então come dessa palavra, se alimenta com esta palavra, porque a caminhada é muito longa, o caminho é comprido. Talvez Deus esteja olhando para pessoas que estão caindo no caminho, pessoas que estão ficando para trás, pessoas que estão perdendo a caminhada, o ritmo da igreja. Talvez pessoas estão pensando em parar, em desanimar. Quem sabe não tem pessoas que vieram aqui dizendo: esse é meu último culto. Não é não, irmãos. Se foi Deus que te levantou, se foi Deus que disse para você andar, é só Deus que pode te fazer parar. Por mais que você esteja no limite das suas forças, no limite da sua paciência, por mais que para você o fim da linha esteja muito próximo, coma desta palavra que ela vai ser a alegria para o seu coração. Se alimenta dessa palavra, porque nós não dependemos daquilo que está diante dos nossos olhos, nós somos chamados para viver pela fé, e o nosso desafio é andar com Deus, dependendo da sua provisão diariamente. Hoje pode ter sido o pior dia da sua vida, mas amanhã pode ser o melhor. Pode ser que você esteja vivendo um período terrível no seu casamento, mas pode ser que o melhor esteja por vir, porque a nossa vida com Deus é assim. O que não pode é nós desprezarmos tudo que Deus já fez. Deus alimentou Elias de maneira miraculosa. Através da oração de Elias, um morto ressuscitou. Enquanto os profetas do Senhor morriam, Deus guardava Elias. Deus ouviu a oração de Elias naquele desafio e respondeu descendo fogo do Senhor. Agora, por causa de uma ameaça, por causa de uma mensagem que chegou ao seu ouvido, ele quis parar com tudo. E nós somos assim. Se você olhar para a sua história, você vai ver que você já superou desafios maiores do que o que você está vivendo hoje. Se você olhar para a sua caminhada com Deus, você vai se lembrar de ocasiões em que a situação era ainda mais intensa, ainda mais dramática, e Deus foi lá e colocou a mão e abriu o mar. Aí Deus foi lá e repreendeu a tempestade. Não é por causa disso que você vai parar, não. Alimenta-se dessa palavra. Deixa essa palavra produzir energia em você. Deixa essa palavra produzir ânimo no seu coração. Você pode ter chegado aqui hoje pensando em parar, mas a mensagem de Deus para você nessa noite é: levanta, coma, beba, porque muito comprido te será o caminho. Vamos todos ficar de pé, por favor.